Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 14, é a formação da União Europeia e outros blocos da Europa e da Ásia, a parte 1, tá? Então, essa semana a gente começa a nossa primeira parte dessa aula e a gente vai concluir ela na semana que vem, ok? Logo de cara já vou lembrando vocês, já existe uma aula lá no tópico de geografia do quarto bimestre, a aula 13, tá? É importante que vocês façam as atividades lá. Eu já postei as atividades lá, elas já estão liberadas para vocês fazerem, tá ok? Não façam como vocês fizeram no bimestre passado e no anterior, deixar tudo para depois, vai ficar muita coisa, tá? Então, eu sempre aconselho, façam as atividades o mais rápido possível, tá? Não deixe para o final do ano agora, o ano acaba rápido, a gente vai chegar rapidinho nesse final de ano, se Deus quiser, e aí fica muita coisa para vocês fazerem, tá ok? Vamos então às informações da aula e a gente volta aqui já já. Amores, antes de nós darmos prosseguimento à nossa aula, vamos rever os tópicos da aula anterior, tá? A aula anterior nós falamos na industrialização do Brasil. Então vamos só rever os tópicos para a gente começar essa aula fazendo uma retomada melhor da aula e sabendo o que a gente viu na aula passada. Então se você perdeu a aula passada, reveja, tá? Eu vou colocar os tópicos aí, os principais pontos que nós vimos na aula anterior, tá bom? Lembrando, registre seu nome e turma aí no chat, tá? Para garantir a sua presença logo no início e no final da aula também. Vamos então às informações do que a gente viu na aula anterior. Bom, queridos, depois dessa revisão da aula anterior, nós vamos fazer a mesma coisa que no CMSP nessa aula foi feita, tá? Nós vamos assistir o nosso primeiro vídeo da aula de hoje, tá? Ele fala sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, são dois blocos onde eles têm a intenção, por enquanto está suspenso por causa da pandemia, né? Mas eles têm a intenção de unificar a União Europeia com o Mercosul, principalmente em tarifas, né? Tarifas mais vantajosas para exportação entre esses dois blocos, tá bom? Prestem bem atenção nesse vídeo, assistam com muita atenção, se quiser pode até anotar,
que logo depois será o tema de 2 perguntas para o nosso primeiro chat, tá bom? Então presta bem atenção no vídeo, logo em seguida a gente vai fazer um chat sobre isso, ok? Acordo Mercosul e União Europeia. O que muda na sua vida? O comércio livre entre tantos países significa mais produtos entrando no Brasil e a preços mais baixos. E significa também uma maior variedade de escolha. Veja, às vezes as pessoas vão para os Estados Unidos para fazer compras. Por quê? Porque os preços são mais baixos e há muita gama de escolha para os consumidores, uma vez que os Estados Unidos têm acordos comerciais com muitos países, né? As taxas de importação, as alíquotas de importação são baixas e isso permite, portanto, uma escolha por parte do consumidor muito maior. Também são novas oportunidades de investimentos por aqui e nossas empresas podem ter mercado aberto para vender seus produtos lá fora. São empregos sendo gerados. Mas como isso vai ser possível? Para se ter uma ideia da grandiosidade desse acordo, basta entender a quantidade de países que o envolvem. De um lado, o Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Do outro, a União Europeia, que reúne 28 países, grandes potências como Alemanha, França, Itália e Espanha. Juntos, os 2 grupos representam 25% da produção de bens e serviços do mundo e um mercado de 780 milhões de pessoas. E por que abrir mercado com esses países tem grande impacto na nossa economia? Eu explico. Pelo acordo, há ganhos nos setores agropecuário, automobilístico e de serviços. No caso da indústria, por exemplo, em 10 anos, a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. Na agricultura, mais de 80% dos produtos terão tarifa zero. A expectativa é de que sejam eliminadas taxas de produtos brasileiros, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Isso vai propiciar a modernização da nossa agricultura, né, para que a gente seja cada vez mais competitivo. Nós teremos os nossos produtos sendo vendidos para esse mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Eu acho que é uma grande oportunidade. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto brasileiro, que é a soma de tudo que o país produz, tenha um aumento de mais de 500 bilhões de reais em 15 anos. São novos negócios que aumentam a produção no campo e na indústria. Se tem mais produção, tem mais emprego, tem salário no bolso do trabalhador, mais dinheiro circulando na economia, mais crescimento do país. Amores, vai estar aparecendo aí do lado, na tela menor, as nossas perguntas agora do chat, logo após o vídeo. Então, vamos ver se vocês prestaram atenção direitinho aí no vídeo, tá bom? Então, na nossa pergunta aí, está aparecendo 2 perguntas para vocês, que é o que vocês vão responder lá, tá? Qual a importância do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia para o Brasil, tá? Então, essa é a primeira pergunta, lá no vídeo falou, quem prestou atenção vai poder responder tranquilo. E vocês vão citar pelo menos 3 países que pertencem à União Europeia. E, professora, eu não sei se eu vou estar certo, se eu vou saber direitinho, não tem problema. Tenta descobrir mais ou menos, a gente já viu isso até no começo do ano, mas também vocês não vão lembrar tudo, né? Mas tentam lembrar pelo menos 3 países membros da União Europeia. Combinado? Então, vamos lá para o chat.
Tranquilo, né, amores? Nessa parte aí, então, eu dei uma força lá também, né? Dei algumas opiniões também no chat para vocês. Agora, eu vou passar... Na verdade, quem vai introduzir o tema da aula de hoje, né? O conteúdo mesmo, isso aí também já foi tema agora, né? A gente já começou, na verdade, com o conteúdo. Agora, quem vai fazer uma introdução sobre esse conteúdo é o professor do CMSP, o Antônio Russo, tá? Então, ele vai fazer uma conclusão agora e já vai dar continuidade ao nosso tema dessa aula, tá? Eu só vou pegar o gancho dele depois e continuar a aula, tá? Então, presta bem atenção no que ele vai explicar agora, tá? Ele vai fazer um breve comentário inicial agora e eu vou pegar o gancho da explicação dele e nós vamos continuar aqui depois, tá ok? Nós vamos ficar um tempinho falando um pouquinho sobre a União Europeia. Beleza? Presta bastante atenção na explicação dele agora, então. Antônio. Muito bom, perfeito, né? Bom que ninguém citou Reino Unido, né? Porque o Reino Unido saiu no dia 31 de janeiro desse ano, né? Então, interessante isso, parabéns aos alunos. E quanto à primeira questão, está muito correto mesmo. São vários aspectos que envolvem a economia dos dois blocos, né? Então, nós temos aí 27 países, né? O vídeo falou 28 porque esse vídeo é do ano passado, então ele estava ainda contando com o Reino Unido. Então, são 27 países da Europa, mais 5 países do Mercosul, não foi citado a Venezuela, é um membro efetivo, mas está suspenso, né, por causa dos problemas políticos e econômicos que aconteceram lá, mas que brevemente eles vão se acertar e vão voltar aí. Então, na realidade, são 32 países, né, na qual tem 1/4 da economia mundial, isso é importante retratar, quase 800 milhões de consumidores, né, se falar todas as populações abrangentes, né, em ambos os blocos, então é de suma importância. E o mais importante que foi citado aí pelos alunos, né, a isenção das tarifas, porque na União Europeia se cobra muito a questão do protecionismo dos seus produtos perante os produtos agrícolas do Brasil, tanto agrícola como pecuária, né? A agropecuária no Brasil sofre, né, com o excedente tarifário que é cobrado aí pela União Europeia. Então é importante aí retratar nesse padrão aí. Quando a gente fala em tratado da União Europeia, nós temos um histórico aí por trás disso que começa já, né, na Segunda Guerra Mundial em 1944, que é o Tratado de Benelux. Então vamos acompanhar aí na tela para você. Amores, o professor Antônio Russo, ele já falou mesmo, né? Então, essa ideia de uma União Europeia, ela não surgiu há 2, 3 anos atrás. Ela vem tendo essa ideia de você unificar países logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, eles já tiveram essa ideia logo no começo. Ele já ia falar para vocês sobre o Benelux, tá bom? Está aparecendo para vocês aí a primeira ideia de formação de grupo econômico. É lógico que o Benelux não se compara com a União Europeia. Foi uma ideia, né? Foram as primeiras junções de 3 países aí, né? Benelux vem de Bélgica, de BE, né? Nederland, né? Que é os Países Baixos, a Holanda, NE, e Luxemburgo, Lux, tá? Por isso que vem o termo Benelux. Hoje até a Holanda não se chama mais. Eles passaram a ser denominados como Países Baixos, tá? Então tem uma bandeirinha aí que está aparecendo na imagem, né? Então o nome vem das letras principais aí de cada país: Bélgica B, Nederland, Países Baixos, né? Holanda e Luxemburgo. Então foi os primeiros grupos formadores, né, nesse período, tá? Só para explicar um pouquinho sobre o que era o Benelux, né? Era uma organização econômica da Europa formada em 1944. Então vocês podem perceber que foi bem no pós-guerra, aí foi já no período do final da guerra, né? Que compreendia esses 3 países aí, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, sendo inicialmente uma área de livre comércio, tá? Entre esses países. Ela entrou em vigor, na verdade, só em 1º de novembro de 1960, né? Foi a ideia, né? Mas entrou em vigor mesmo em 1960.
A sede ficava em Bruxelas, né, na Bélgica, e o parlamento de 1955 era composto por 49 membros, sendo 21 da Bélgica, 21 dos Países Baixos e 7 de Luxemburgo. Então ele já tinha uma ideia mais ou menos do que seria um mercado comum. É lógico que era um mercado bem simplório em relação ao de hoje, né? E garantia o direito de livre comércio entre os países e também o deslocamento entre os países membros aí, tá? Dando esse estímulo ao comercial. Então, foi a primeira ideia e essa ideia foi bem aceita entre os países europeus, até porque a Europa não tinha intenção de ficar sendo ajudada pelos Estados Unidos. Ela queria caminhar com as próprias pernas. Está aparecendo também aí um mapa da Europa, né? E nesse mapa da Europa, se vocês perceberem, tem um pontinho verde aí. Nesse pontinho verde é a localização geográfica do Benelux. Tá? Eu vou colocar uma seta, tá? Tá aparecendo a seta aí para vocês. Nessa seta tá mostrando os 3 países. Fica bem no centro da Europa, tá? Fica próximo do litoral, né? Fica no litoral ali, próximo do Reino Unido, e também faz divisa esses 3 países com a Alemanha e a França, tá? Então fica, na verdade, na Europa Central essa área, tá? Presta bem atenção, aí tá em destaque para vocês, então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Benelux. Mas, professor, esse Benelux aí foi o tratado que surgiu a União Europeia? Não. Foi uma primeira ideia, tá? Não é esse o tratado que surge a União Europeia, tá bom? Nós vamos vendo aí, tá aparecendo para vocês agora aí a Declaração de Schuman. Ah, então é a Declaração de Schuman. Não. A Declaração de Schuman, pessoal, ela foi proferida, no caso, pelo ministro francês na época, né, dos negócios estrangeiros, Robert Schuman, tá? 9 de maio de 1950, tá? Chamada Declaração de Schuman aí. Nela se propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o SECA, tá? Com vistas a instituir um mercado comum de carvão e de aço entre os países fundadores. Então não havia uma ideia, vamos formar uma grande União Europeia. Eles tinham uma ideia de unificar, tornar mais forte a economia desses países aí, tá? Então, a Europa estava nesse período de usar muito carvão, muito aço na época, né? Estavam reconstruindo o continente depois da Segunda Guerra, né? E o SECA, os membros fundadores eram a França, a República Federal Alemã, porque na época a República da Alemanha ela foi dividida, né? A Alemanha foi dividida em 2, né? Em razão do nazismo, e nesses fundadores era a França, a República Federal, Países Baixos e os demais países que estavam compondo, tá? Como vocês estão vendo aí. Nessa declaração de Schuman, nós tivemos algumas citações importantes, tá? Que dava a entender que uma unificação seria interessante. E aí tem algumas aí. A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos e que estejam à altura dos perigos que a ameaçam. A Europa não se fará de uma vez nem de acordo com um plano único, far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais nada, uma solidariedade de fato, e a colocação em comum da produção do carvão e do aço mudará o destino das regiões durante muito tempo, condenadas ao fábrico de armas de guerra, dos quais foram as principais vítimas. Tá vendo? Então, aí, né, nessas citações, ele fala justamente do que a Europa sofreu nesse período. Tá? Esse acordo da Comunidade do Carvão e do Aço, amores, o SECA, ele foi assinado em Paris em 18 de abril de 1951. Os países membros do SECA, como eu estava falando lá para vocês, era a Bélgica, a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, né? França, a Itália também, que eu não citei agora há pouco, Luxemburgo e Países Baixos. Então, eles acrescentaram o Benelux aí no meio. Então, já começava a se tornar um bloco um pouquinho mais forte, né? Concluído por um período de 50 anos e em virtude de ter entrado em vigor em julho de 1952, chega a seu término, né? Em 23 de julho de 2002, tá? A sede era em Bruxelas, né, na Bélgica, como eu tinha falado para vocês. Então, é um grupo que começa a tomar uma certa força, começa a se tomar uma força econômica maior, tá? Essa ideia do SECA,
aí sim vai começar a concretizar ideias mais fortes ainda, né? E o parlamento é aquele que a gente passou agora para vocês também, né? Que eles aproveitaram o parlamento que eu tinha falado agora em 1955, composto por 49 membros. Então, continuam mantendo ainda 21 da Bélgica, 21 dos Países Baixos e 7 de Luxemburgo, né? Eles seguiram essa ideia, depois eles foram acrescentando mais países, mas a princípio mantiveram esse parlamento em cima da comunidade do carvão e do aço, tá? A comunidade do SECA em cima. Agora, amores, a gente vai passar para mais um tipo de tratado. Antes disso, eu estou colocando aí para vocês também a localização dos países e a bandeira do SECA, tá? Então, se vocês perceberem, tem a bandeirinha mais escura lá embaixo, olha, tá? Então, azul marinho praticamente e preta. Então, tem as 6 estrelinhas aí, que era composto pelos membros, né? Então, Itália, França, a Alemanha Federal, a RFA, né? E os 3 países do Benelux, né? Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, por isso que tem as 6 estrelas aí, né? Então, as primeiras do Benelux e os demais que faziam parte do SECA, né? Onde eles formaram esse grupo. Então, era a ideia de um grupo econômico? Sim, era uma ideia do grupo econômico, mas mais instituindo para proteger a grande matéria-prima que eles tinham, né? Que era justamente o carvão e o aço. O Tratado de Roma, de 1957, começa a dar uma ideia de mercado comum. Então seria a União Europeia. Não, quase, tá? Nós estamos chegando lá. Tá? Então, um tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia. Então, a CE, aí vocês vão ver que já vai aumentar um pouquinho. Tá? Então, assinado em Roma, na Itália, em 25 de março de 57. E entra em vigor em 58, em 1º de janeiro. Os países membros era a Bélgica, a República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, a França, a Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Mantiveram ainda esses países, mas deixou de chamar SECA para chamar Comunidade Econômica Europeia. E também instituiu a Comunidade Europeia de Energia Atômica. O que era isso? Justamente para a produção de energia, para benefício desses países aí. Tá? Então, o tratado, eu coloquei novamente aí embaixo, tá? Eles tinham os principais objetivos, né, desse tratado, que é o Euratom, tá? Também em 1957. Promover a investigação e assegurar a difusão de conhecimentos técnicos, estabelecer normas de segurança uniformes com vistas a proteger a saúde da população e os trabalhadores da indústria, tá? Porque você mexer com energia nuclear é sempre mais perigoso. Facilitar a investigação e garantir que esses materiais nucleares não serão desviados para fins diferentes daqueles que se destinam, tá? E, em particular para fins militares, para fim de guerra. Né? A ideia da energia nuclear é você fazer uma energia para benefício da população. É a mesma coisa que a energia elétrica. É você ter outra finalidade para esse tipo de fonte de energia. Tá? Então, essa era a ideia desses grupos aí. Professor, então é a partir do Tratado de Roma que começa a União Europeia, né? Não, ainda não é. Tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, que nós vamos fazer mais uma atividade no chat, tá bom? Eu espero que vocês tenham prestado atenção aí, que vai ser tema dessa nossa atividade. Bom, pessoal, aí dá uma olhadinha, que aí do ladinho também está aparecendo para vocês as perguntas da atividade do nosso chat, tá? O nosso segundo chat, tá? São 2 perguntas do que eu acabei de falar agora para vocês aí. A primeira era, quais foram os países que assinaram o Tratado do Benelux? Esse tá fácil, né? A gente viu lá no início, vem vendo aí os nomes, né? Eu acho que vocês vão matar. E cite pelo menos um objetivo do Euratom. Se você acabou de prestar atenção no que eu falei ali, vocês vão conseguir responder aí, tá bom? Vamos lá pro chat então para fazer essa atividade.
Tranquilo aí no chat, pessoal? Às vezes não dá para a gente responder tudo, eu sei que o tempo é curto, eu aumentei um pouquinho o tempo no chat aí para vocês, né? Mas mesmo assim, ainda às vezes, dependendo do tempo, fica um pouquinho curto mesmo para a gente responder tudo. Às vezes dá tempo, sobra, né? E às vezes falta, mas também não dá para aumentar muito, senão a gente avança muito no nosso horário de aula, como eu já falei para vocês. Amores, vamos continuar agora, que tem uns outros tratados aí que vai começar a surgir, então, a ideia da União Europeia. Não que os outros tratados não tinham essa ideia, mas o pensamento mesmo de fazer uma grande área de livre comércio, de pessoas, de dinheiro, liberar taxas, né, de importação e exportação, ela começa a surgir a partir desse tratado agora que eu estou pondo aí para vocês, tá bom? Que é o tratado de fusão, tá? Esse tratado de fusão começou em 1965. Esse começa a ter uma ideia, tá? É o tratado que institui um conselho e uma comissão única, né, para as comunidades europeias. Estão assinado em Bruxelas, na Bélgica, em 8 de abril de 1965, entra em vigor em 1967, e a partir de julho. Os países membros: Bélgica, República Federal Alemã, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, tá? E o tratado que institui a Comunidade Europeia e o Tratado de Fusão. Então já começa uma coisa mais específica, tá? Começa já a ser previsto essa formação da União Europeia, tá? O Tratado de Fusão de 1965, pessoal, ele fundiu os executivos, tá? Instituiu as comunidades europeias e resultado também da fusão das instituições criadas pela SECA, pela Comunidade Europeia e pelo Euratom. Então eles juntaram tudo isso nesse Tratado de Fusão. Aparecendo, e aí, professor, agora é, né? Agora é, tá? Então esse tratado de fusão foi mais ou menos que uma ponte para a ideia da União Europeia. Aí entra o Tratado da União Europeia, que é marcado pelo Tratado de Maastricht, tá? Então é esse o tratado que institui a União Europeia. Então, se cair para vocês em qualquer trabalho, em qualquer prova, o tratado que deu início à União Europeia é o de Maastricht, tá? Com a entrada em vigor, tá, desses tratados aí, assinado em Maastricht, na Holanda, em 7 de fevereiro de 1992. Opa, já é um pouco mais recente, né? Entrou em vigor em novembro de 1993, tá? De acordo com o tratado, amores, a União se assenta em 3 pilares. A Comunidade Europeia, primeiro pilar, 2 áreas de cooperação adicionais, segundo e terceiros pilares, a política externa e de segurança comum, a PESC, e a justiça e assuntos internos, a JAI. E eram 3 pilares para esse acordo aí, tá? O Tratado de Maastricht. Logo na sequência também está aparecendo para vocês a bandeira da União Europeia, tá? Foi criada, ela tem um significado, muitos de vocês já devem ter visto aí, às vezes até colado como adesivo em muitos carros aqui no Brasil também. São 12 estrelas douradas, formando um círculo e com um fundo azul, tá? Essas 12 estrelas significam perfeição, plenitude e unidade. Os círculos de estrelas douradas representam a solidariedade, aí vai passando para vocês também todos os significados na sequência, tá ok? Amores, agora a gente vai ver um vídeo que fala sobre, é um vídeo de animação. O professor Antônio no CMSP, ele passou eu encontrei um mais legalzinho para passar para vocês, tá? Ele é bem mais interessante. Ele é um videozinho curto, tem 1 minuto e meio mais ou menos, que vai mostrar de forma animada como foi aumentando o número de membros na União Europeia. Se vocês prestarem atenção, vocês viram que o professor Antônio, na explicação, Antônio Russo, ele falou que são 28 membros, mas atualmente são 27. Por quê? Porque o Reino Unido temporariamente achou melhor se desligar da União Europeia. Eles querem caminhar com os próprios passos, eles não querem mais compor o mercado comum europeu. Então eles vão seguir a economia separada, como qualquer outro país que não queira participar de uma comunidade europeia. Vamos assistir o vídeo aí e depois a gente vai ter uma atividade também para fazer logo logo, tá ok? A União Europeia tem hoje 28 países membros.
A Croácia entrou em julho de 2013 em sua 7ª ampliação. Desde a criação em 57 por 6 membros fundadores, a UE não para de crescer. Tinha 9 membros em 73, 10 em 81 e depois 12 membros em 86. Em 1995, contava com 15 membros e 25 em 2004, após sua maior ampliação. De 2007 a 2013, passou a ter 27 membros. Para se candidatar à União Europeia, um Estado deve respeitar os critérios de Copenhague, ser uma democracia, respeitar os direitos humanos e ter uma economia de mercado funcionando. O candidato deve cumprir, então, com todas as regras e normas da UE, ter o apoio de sua própria população por voto parlamentar ou referendo e a aceitação de todos os países membros e instituições da União Europeia. 5 países são candidatos oficiais: Islândia, Turquia, a ex-República Iugoslava da Macedônia, Montenegro e Sérvia. 3 poderão conseguir o estatuto de candidato: Albânia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo. Amores, o vídeo é legal, ele é rapidinho, então não dá para perceber, né? Eu tô colocando aí do lado para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, para até mudar um pouquinho para cá, para ficar um pouquinho maior a tela aí para vocês. Eu coloquei uma relação aí, esses slides vão estar tranquilo aí para vocês depois, tá? Eu coloquei aí também os anos de entrada de cada país na União Europeia, tá? Então começou em 58, com os países que a gente já falou para vocês. Em 73 entrou a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido, que já saiu agora em 31 de janeiro de 2020, é recente, né? A saída também. E aí vocês vão vendo que com o passar do tempo vai entrando outros países. Tem os países também candidatos a membro da União Europeia. Então a gente está tendo atualmente, para poder entrar, Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Turquia é bom, né? E Turquia. E os potenciais candidatos, Bósnia, Herzegovina e Kosovo. A Turquia já é um pouquinho mais complicado, tá? Porque ela é um país que tem 2 capitais, uma do lado europeu, outra do lado do Oriente Médio, né? Ela está do lado asiático, na região do Oriente Médio. Então ele tem todo esse trâmites aí para você tá podendo colocar esse país, até porque eles têm um livre comércio, de circulação de pessoas e de dinheiro também, tá? Então é sempre um pouquinho mais complicado essa questão. Ah, mas não vai ser a Turquia? Não, pode ser que entre. São acordos políticos, né? Para política tudo pode acontecer, tá bom? Amores, vamos então agora fazer uma atividade lá no chat, tá ok? E depois a gente volta aqui para mais um vídeo, beleza? Tá aparecendo aí para vocês agora, amores, as perguntas do nosso último chat, tá? Da nossa última atividade. Vocês vão responder com base do que eu falei agora e do que vocês assistiram também no vídeo, né? Quantas estrelas possui a bandeira da União Europeia? Eu falei, vocês viram aí também, tá? Quantos países formam a União Europeia? Ixi, lembra que eu falei alguma coisa agora? E também o professor Antônio também falou, e cite pelo menos um país que é candidato a ingressar na União Europeia. Essa é fácil, né? A gente acabou de falar agora, né? Então são essas as perguntas aí no chat. Vamos fazer lá? Eu vou estar lá com vocês, então, para a gente desenvolver essa atividade aí.
Amores, lá na aula do CMSP, essa aula que foi feita lá no CMSP, eles pediram também um trabalho para vocês estarem fazendo após a aula, né? Que fala sobre o Parlamento Europeu. Eu vou pedir também, mas é um trabalho muito fácil, eu vou colocar o texto lá no tópico de geografia, né, no quarto bimestre, então vocês vão ter o texto complementar e atividade para ser feita no Google Formulários. Então fica tranquilo que ninguém vai ter que fazer trabalho com capa, colocar nome não, tá? Vocês vão ter o trabalho, vocês vão ter o texto complementar e logo em seguida, lá junto, o Google Formulário, as questões para responder desse texto complementar sobre o Parlamento Europeu. É bem simples. Para ajudar vocês, tem um vídeo pequeno de 1 minuto aí, tá? Depois vocês vão, se quiser pesquisar também na internet com mais detalhe, vocês podem fazer também. Tem um vídeo curto que fala sobre o Parlamento Europeu, tá bom? Presta atenção bem nesse vídeo aí, que vocês vão ter uma ideia de como funciona esse Parlamento Europeu, que é composto para decidir todos os andamentos do mercado comum da União Europeia, ok? Presta bem atenção aí. O Parlamento Europeu é composto hoje por 751 deputados eleitos por sufrágio universal direto. Eles representam os 504 milhões de habitantes dos 28 Estados-membros. Ele compartilha o poder legislativo da União Europeia com o Conselho da UE, composto por ministros dos países membros em um equilíbrio muito complexo. É o segundo maior parlamento, ficando atrás apenas da Índia, que tem o maior parlamento multinacional. Os estados são representados segundo seu tamanho. Nas eleições de 2014, Malta, Luxemburgo, Estônia e Chipre vão eleger 6 deputados. Itália e Grã-Bretanha 73, a França 74 e a Alemanha 96. Os deputados são agrupados em formações multinacionais. A mais importante tem 15 anos, com o Partido Popular Europeu, de centro-direita, seguido pelo Partido Socialista Europeu. São 24 línguas oficiais e mais de 552 combinações linguísticas possíveis, já que cada idioma pode ser traduzido para outros 23 idiomas. São 700 tradutores e 430 intérpretes. As reuniões acontecem em Bruxelas e Estrasburgo, sede do parlamento. O secretário-geral fica em Luxemburgo. Amores, nossa aula está chegando ao final, tá? Registrem seu nome e turma aí no chat agora, tá? Não esqueçam que a atividade dessa aula ela vai estar disponível dentro de algumas horas, ou hoje, ou até amanhã eu já vou estar postando as atividades aí para vocês, tá? Junto com a aula, então vocês vão ter a aula, o slide dessa aula com os textos, todos direitinhos lá, que vocês vão precisar também, e também a atividade do Google Formulário vai estar lá, combinado? Então é só fazer, deixar tudo prontinho. Quem ainda não fez a atividade da aula anterior, faça, tá? Não deixe acumular, porque essa já está sendo a segunda aula. Vocês já vão ter um outro trabalho para fazer também do Parlamento Europeu, vai começando a aumentar as atividades lá, tá? Então não deixem acumular de maneira nenhuma, para não complicar a vida de vocês, tá bom? A gente fica por aqui então. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.